boa noite a todos vocês que nos acompanham. Obrigada por estar compartilhando, que eu estou vendo algumas pessoas já compartilhando aqui. Nosso 7º encontro, hoje com o tema Ameaça à Vida e o Poder das Trevas. Diante desse contexto que nós vivemos, eu vou passar aqui para o nosso palestrante, que é bem desconhecido, nós vamos falar um pouquinho dessa ameaça à vida e à dignidade humana. Mas primeiro, seja muito bem-vindo, Padre. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Comissão Diocesana de Defesa da Vida agradece e muito, né, porque a gente precisa mesmo de pessoas que possam nos direcionar. E é muito importante que os nossos padres estejam nesse momento conosco, nos direcionando a temas tão específicos, a temas que muitas vezes fogem à nossa compreensão ou que causam dúvidas, né? Então, pensando um pouquinho nessa vida e nessa dignidade humana, que é tão ameaçada ou não, será que não é ameaçada no contexto social que nós vivemos? O que a Igreja hoje entende dessa ameaça à vida, dessa ameaça à dignidade? Primeiro, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Priscila. E na pessoa da Priscila, eu saúdo toda a Comissão Diocesana de Defesa da Vida, a você que nos acompanha, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder colaborar um pouco, né, nesse caminho que tem sido a Semana da Vida já há tantos anos na nossa diocese, nesse tempo de maneira diferente, né, por causa da pandemia. O Senhor também nos permite de encontrar os meios virtuais também como uma forma de alcançar. Então, Priscila, né, e você que nos escuta, a questão da ameaça à vida é uma questão de hoje e de sempre, né? Nos lembremos que, por causa do pecado, né, dos nossos primeiros pais, aquela primeira experiência de vida já foi quebrada, que era a com Deus, a vida divina que o homem tinha. E depois, o segundo pecado, ou o primeiro pecado contra o próprio homem, é o assassinato de Abel, né? Então, a questão da ameaça à vida, ela é fruto do pecado. Então, onde há homem, há pecado, onde há pecado, a vida de alguma maneira tenderá a ser ameaçada, né? Então a Igreja reconhece que a vida é o dom supremo que Deus nos deu, né? E ao mesmo tempo o primeiro dos dons, e a partir dele tantos outros, e a fé, né? Mas a vida vai sendo ameaçada por tantas maneiras, então é uma ameaça concreta sim. E é claro, em cada tempo da história essa ameaça vai se expressando de tantas maneiras. O nosso tempo também tem as suas características, essa ameaça à vida. Nós podemos dizer que essa ameaça à vida, essa ameaça à dignidade humana, como a gente tem escutado uma expressão que ela, se a gente pensar no tempo histórico, ela é uma expressão nova, né? Que a gente pensa lá na década de 50 e de 60, que é uma expressão que vem da Alemanha. A gente pode dizer que essa ameaça à vida, ela está ligada a uma guerra cultural? Sim, né? Primeiro porque há todo no tempo que nós vivemos, há todo um ataque de fato à nossa cultura chamada ocidental e aos pilares dessa cultura, né? Você sabe que a nossa cultura ocidental, ela está edificada sobre 3 pilares, um dos quais é o pilar da moral cristã, né? E da própria defesa e promoção da vida humana. Então essa guerra cultural que a gente vive nesse tempo, com a configuração deste tempo, ela de fato tem objetivos muito claros, muitos dos quais a gente já foi tocando ao longo dessa semana, né? Então de fato sim, nós estamos diante de uma guerra contra uma cultura, a cultura cristã, a cultura própria do Ocidente e ao mesmo tempo a cultura da vida, né? Então e aí se eu quero me opor a essa cultura cristã é uma cultura que promove a vida, que promove a família, que promove os valores cristãos, e eu estou dentro de um combate, de uma guerra, obviamente eu tenho que ter uma oposição a isso, né, dentro da lógica que hoje a gente vive. Por que tanto combate à moral cristã? Por que a gente tem vivido isso? Sempre, né, se a gente pensar na história, mas nesse contexto social que nós temos vivido, né, por que esse combate contra a moral cristã?
tem muitos fundamentos, alguns dos quais com certeza a gente vai tocar ao longo da nossa conversa, né? Então, mas acho que para a gente ir começando, perceber primeiro isso, né? Eu repito, sempre houve esse combate à moral cristã, né? Ao longo da história, né? Da igreja. Sempre o cristianismo trouxe tamanha novidade que as realidades humanas e frutos do pecado mesmo, né, sempre se opuseram a essa cultura cristã. Jesus disse no Evangelho, né, se o mundo odiou a mim, odiará também a vós. Né? Então esse ódio do mundo para com a fé cristã é sempre uma realidade. No nosso tempo, ele vai ganhando o rosto do nosso tempo. Né? O rosto do nosso tempo. E justamente essa lógica de uma ditadura, ou seja, de uma nova cultura que quer se impor a todo custo, que não tem mais Deus no centro, que não tem mais a fé no centro, mas e nem a pessoa humana, né? Porque o que aparece muitas vezes é que a pessoa humana é o centro desse tempo, e não é. Né? Na verdade, é o eu, né? É o egoísmo, aquilo que a gente chama de a ditadura do individualismo, e portanto, né, se eu tenho dois eus, né, diferentes, e eu preciso lutar pela minha própria realidade, você pela sua, então a gente vai entrar também no relativismo, porque vão ser várias verdades, entre aspas, que estão se digladiando entre si. Então essa é uma marca também muito forte do nosso tempo. Por isso, claro, quando a gente fala de uma guerra, a gente está falando que existem dois lados. Né? Como que a gente entende esses dois lados? O que está em disputa? Qual é a briga nesse sentido? A disputa é a própria vida, assim, né? E no fundo, né, o coração do homem, né? Aquele lugar de onde o homem pode existir, que é a sua própria história de vida. Né? Nós vamos vendo um tempo muito marcado por aquilo que nós chamamos das ideologias, né? E a igreja sempre nos chamou a atenção para ter cuidado acerca disso. Porque a ideologia, Priscila, e você que nos acompanha, ela é uma espécie de anestesia, né? É uma forma que a gente cria para ver o mundo, para nos afastar, inclusive, daquele contato profundo com a nossa consciência. Né? A própria igreja nos ensina na Gaudium Spes que a consciência é o sacrário, onde Deus se comunica com a pessoa humana, porque no nosso coração, na nossa vida, está inscrito muitos desses valores. Né? O valor à vida, o valor à vida comunitária, né? Ao estar juntos, a capacidade de preocupar-se com o outro, né? Isso tudo já está inscrito de alguma maneira na nossa natureza, né? Que a gente chama de lei natural, né? E de alguma maneira as ideologias elas tentam meio que lançar uma espécie de cortina de fumaça no meio disso tudo, para que a gente se perca e aí vá se propondo uma nova cultura, um novo projeto, né? Então o que tá em disputa, em última análise, é de fato a capacidade de decisão do homem e a própria vida humana. Né? A gente vê que é um ataque à identidade mesmo da pessoa. Né? Então a gente pode levantar, porque assim, na verdade a gente já falou muito sobre, né, nesses dias sobre esse tema, mas é importante a gente voltar para a gente poder entender que quando a igreja se posiciona em algumas questões, é pensando totalmente no respeito à dignidade humana. Né? Não se faz oposição a pessoas, não, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, né, padre? Que a igreja muitas vezes está taxada como aquele que faz oposição pelo pensamento diferente do outro. E não é isso. Não. Nunca se entendeu como um grupo de seletos, no sentido de quase uma seita, uma parte que se opõe ao restante, né? Ao contrário, né? A igreja ela nasce do mandato de Jesus de ir a todos os homens e poder, né, levar a salvação a toda a humanidade, a todas as pessoas. Então, quando a igreja se opõe a uma realidade, né, alguma construção de pensamento, por exemplo, a um sistema político, a uma ideologia, a uma certa cultura que vai se... a essa estrutura de pensamento e às vezes estruturas reais, e nunca as pessoas, né? Porque seria até contraditório com a igreja, né? A igreja que recebeu esse mandato de promover a vida unida a Cristo, e Ele que nos veio trazer vida em abundância,
é chamada a levar para todos os homens um anúncio de salvação. Então, quando a igreja até denuncia, muitas vezes de maneira forte, uma realidade, a oposição é sempre contra ideias, estruturas, e nunca contra as pessoas. Ao contrário, né? As pessoas são sempre convidadas a perceber a beleza da fé cristã e como essa fé cristã é resposta para o homem de todos os tempos, né? E também para o nosso. Então, nunca a oposição a pessoas concretas, né? Faça suas perguntas, né? Vamos deixar suas perguntas aqui no chat. A gente vai continuar conversando, levantando algumas temáticas sobre essa questão da ameaça à vida, ameaça à dignidade humana, né? Essa posição da igreja também, que vai muito além, né? Que vai o amor de Cristo a toda a humanidade, né? Porque é isso que a gente propaga, né? Por que tantas vezes, padre, as pessoas têm esse questionamento, né? Por que vocês querem se manifestar tanto em questões sociais? Por que a igreja quer entrar nesse meio? Ela não está dentro? Ela está à parte? Ela está sendo intrusiva? Então, a igreja, ela está no mundo, né? Ela está no mundo, ela se relaciona com a sociedade, com as pessoas, até porque ela tem algo para levar essa sociedade, né? E lembrando que a sociedade não é necessariamente, a gente não precisa vê-la simplesmente como uma estrutura, mas na sociedade há pessoas humanas, concretas, reais, e que a igreja reconhece que aquela experiência que levou a cada um dos seus membros a terem a vida transformada, que é a experiência de Cristo, que vem nos trazer a vida, e que revelou a cada um de nós a nossa verdadeira identidade, também agora pode e deve, por mandato de Jesus, levar ao mundo isso. E há muitas maneiras de expressar a evangelização. Uma das quais, anunciando ao mundo a sua moral, por exemplo, né? O seu jeito de viver que provém do Senhor. Então, a igreja não é intrusiva, porque a igreja é uma palavra dada por Deus aos homens, né? Então, e o anúncio dela é capaz... O anúncio dela, né, no sentido de que aquilo que ela carrega, que não é ela mesma, né, a igreja é sacramento da salvação, é capaz de trazer ao coração do homem a felicidade, porque o que ela anuncia é a pessoa de Cristo, o seu reino, que tem valores, que tem toda a sua estrutura. Muito bem. Continuando aqui, porque está aparecendo algumas perguntas aqui para mim. Quando a gente fala de uma guerra cultural, a gente tem vivido apenas uma guerra cultural? Ou nós podemos chamar de guerra espiritual? Obviamente, a nossa vida não está, meus queridos, nossa vida não é separada em um monte de caixinhas, de departamentos. A vida humana é uma realidade única, né? E nós sabemos muito bem que existe uma estrutura maligna, né? O mal, ele não é só uma deficiência, ele não é só a ausência do bem, ele é uma eficiência. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica muito interessante chamada Livrai-nos do Mal, justamente porque depois do concílio, muitas pessoas diziam assim, então agora a gente não precisa mais falar do demônio, a igreja se abriu, a igreja agora está no diálogo com o mundo, então nós não precisamos mais falar do demônio, porque isso é uma ideia medieval, não sei bem o que pensavam essas pessoas. E aí o Santo Padre, né, São Paulo VI, decidiu então de escrever uma encíclica Livrai-nos do Mal, e ele diz uma coisa muito interessante, um dos parágrafos que ficou mais conhecido nessa encíclica, foi que ele disse o seguinte: quando falamos do mal, nós não falamos de uma deficiência, nós falamos de uma eficiência, e de uma eficiência que é uma pessoa, né? Então, por que uma guerra espiritual? Porque a igreja está numa guerra contra 3 grandes inimigos, né? O primeiro é a nossa própria carne, que a gente chama de concupiscência. Todos nós tendemos ao mal. E, infelizmente, por causa do pecado, há em nós uma força de morte também, né? Só vê o pecado de Caim. E nós que herdamos essa tendência também. O segundo inimigo é o mundo, com as suas mentalidades, né? Quando Jesus diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, né? Eu oro por eles e pelos que virão, não para que os tireis do mundo, mas para que os livreis do maligno, né? Porque nós estamos no mundo,
né, enquanto seres criados, mas essa estrutura que o pecado criou, né, essa cultura do pecado que gera morte, ela gerou aquilo que o próprio Evangelho de São João chama de mundo, que seria a estrutura do pecado organizada, vamos dizer assim, de maneira espiritual. E o maior de todos os inimigos, ao qual nós rezamos sempre no Pai Nosso para que Deus nos livre, é o demônio, né? O demônio é autor e princípio do pecado, né? Autor e princípio da morte. Por isso essa guerra, ela é composta de muitos elementos políticos, sociais, doutrinais, morais, mas também de um elemento espiritual, né? Eu pensava muito, por exemplo, em Apocalipse 12, né? Naquele combate que está descrito lá no finalzinho do capítulo 11, né? Capítulo 12, da mulher, né, em trabalho de parto e do dragão como uma parteira, né, da morte, para devorar o filho assim que nascesse. Então, toda a revelação cristã aponta, vamos dizer assim, para uma dimensão muito mais profunda desse combate, dessa guerra, e ao mesmo tempo presente em todas essas realidades. Então é preciso a gente ter claro isso diante dos olhos, né? De que nós não combatemos, como diz a carta aos Efésios, contra os poderes deste mundo, mas contra os principados e potestades. Então, se estamos em uma guerra, temos um inimigo. Então agora nós conseguimos nomear esse inimigo. E quais são as armas para que nós, como igreja, possamos combater? Pronto. Então, se nós estamos numa guerra, né, primeiro é preciso saber que a guerra existe. Então, isso é muito importante, que a gente saiba que está numa guerra. Porque o inimigo, quando nós falamos desta ação do demônio e mesmo do pecado, sempre trabalhará para a gente imaginar que nós não estamos numa guerra. Que na verdade a gente está dentro de um processo natural. É comum as pessoas dizerem hoje assim: o divórcio, o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, são evoluções da natureza humana naturais. Naturalmente o homem chegaria a isso, né? Com a ciência, com conhecimento e tudo mais. E na verdade não, né? Na verdade não. É preciso a gente ter claro desse combate assim, muito intenso que a gente vive. Então, primeiro, saber que nós estamos numa guerra. Segundo, entendemos de que lado nós estamos. Numa guerra eu preciso me posicionar, né? E é interessante porque hoje é muito comum as pessoas dizendo assim: a igreja não deve se intrometer aqui, né? O lugar dos padres é na sacristia, a igreja não deve dizer... E na verdade, quando estão dizendo isso, é dizer: não, vocês não devem entrar na guerra, porque não existe guerra de um lado só. Se nós não guerrearmos, né, o combate da fé, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, na verdade o outro inimigo, né, que nós já sabemos muito bem quem é, terá toda a liberdade para agir e por isso fazer avançar o antiprojeto, né, o antirreino, como nós dizemos em teologia bíblica. E depois, né, nós guerreamos em primeiríssimo lugar sendo fiéis a Cristo. Né, fiéis a Cristo. Tem uma história engraçada, né, para tornar jocosa a conversa e ao mesmo tempo séria, né, porque essas histórias nos ajudam. São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres diocesanos, o padroeiro dos párocos, de maneira mais clara, um santo que viveu num momento muito difícil, no meio de uma heresia que era o jansenismo, né, uma compreensão estranha do cristianismo, e também no período de Napoleão Bonaparte, né, e todas as dificuldades daquela época. Ele sabia que além de todos esses combates políticos, né, e teológicos, ele também estava dentro de uma guerra espiritual, e diz que ele tinha muitos encontros com o inimigo, com o demônio, né? E certa vez o demônio teria dito a ele assim: se tivessem mais 3 ou 4 padres como você, né, que vivessem a fidelidade a Cristo como você, ao mesmo tempo, o meu reino já teria acabado, né? E isso nos aponta para uma realidade, a santidade, né? Sermos fiéis a Cristo torna o anúncio da igreja ainda mais vibrante, né? A fé da igreja ainda mais viva e a experiência cristã ainda mais forte, né? E por isso a luz vai então se impondo sobre as trevas. Então, como cristãos, se nós devemos nos posicionar, esse posicionamento muitas vezes causa muitas discussões e divisões, né? Esse posicionamento, ele deve ser efetivo com as pessoas? Ou ele só vai ficar no campo espiritual mesmo? Não. Nós
precisamos sempre lembrar que, de novo eu recorro à imagem, né, de que nós não somos um monte de gavetas, né? Então aqui eu vou abrir a gaveta da minha vida espiritual, aqui da minha vida política, aqui da minha vida social, aqui da minha vida familiar. Na verdade, tudo toca tudo, né? Então eu preciso perceber que o ser cristão é uma postura de vida que toca a minha vida inteira. Então esse elemento espiritual, ele é um elemento desse grande combate, né? Talvez um elemento muito importante e pouco falado inclusive, mas é um elemento que deve nos chamar a atenção para que toda a nossa vida deve se posicionar. Mais uma vez a gente repete, não contra as pessoas, né? A igreja não condena as pessoas, mas a igreja convida as pessoas à experiência de salvação, à experiência nova, da vida nova em Cristo. Mas essa postura, né, que nós somos chamados a ter em tudo. Então, por exemplo, eu preciso entender que a minha vida profissional, né, a profissão que eu exerço no mundo, então no século, como a gente diz, no mundo secular, eu a vivo como cristão, né? E ali a minha fé cristã tem que ser levada. Então, como um bom profissional de saúde, por exemplo, eu preciso viver no ambiente da saúde a minha fé cristã. O que muitas vezes vai me trazer consequências difíceis, né? Porque ser cristão exige de mim a coerência, e a coerência pode incomodar o outro que não concorda com ela. Então essa postura, ela precisa tocar a minha vida inteira. Desde a minha oração pessoal, passando pela minha vida de comunidade, pela minha vida familiar, pela vida do trabalho, pela universidade, por exatamente tudo, né? Eu sou cristão. Ser cristão não é uma roupa, né, gente, que a gente coloca, né? Se eu tiro a batina, eu continuo padre, né? Então, onde eu estiver, eu preciso viver como cristão, né? E aí, onde você estiver, onde nós todos estivermos, a luz de Cristo precisa brilhar. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus no Sermão da Montanha. Quando a gente pensa nessa ação demoníaca diante da nossa sociedade, qual é o intuito, qual é o cerne da questão? O demônio quer atacar a Deus? Quem ele quer atacar? Muito bem. Aqui é um ponto muito interessante. Por que, Priscila, e você que nos vê e escuta? O demônio não pode atacar a Deus, porque o demônio é uma criatura, né? E por isso, né, como o demônio faz para ferir a Deus pela sua rebeldia? Ataca a criação de Deus e de maneira muito, muito, muito particular a obra-prima de Deus, que é o homem. Ferindo ao homem, ele consegue ferir a Deus. E é fácil entender isso daqui, né? Pense, eu dou esse exemplo sempre. Pense você que é pai e mãe, que nos vê. Se eu quiser ferir a você de maneira grande, e eu lhe ferir corporalmente, né? Lhe esfaquear, lhe bater, lhe empurrar da escada, é óbvio que eu lhe ferirei. Mas se eu quiser lhe provocar um sofrimento ainda maior, porque esse será um sofrimento inclusive psíquico, eu posso prejudicar os seus filhos. E aí a dor do pai é muito maior ao ver um filho sofrendo do que ele próprio sofrendo. Não é assim que você experimenta? Pois bem, Deus é pai. Então, quando o demônio fere a dignidade humana de tantas maneiras possíveis, na verdade, o grande intento do maligno é ferir a Deus, né? Que ama a sua criação, que se alegra diante do criado e que espera que o homem seja de fato aquele que promove a vida de toda a criação e de todas as pessoas. Por isso, o intuito do demônio sempre é ferir a Deus, né? Nós somos o meio pelo qual o demônio tenta de ferir a Deus. Por isso que essa desumanização, ela já é parte dessa ferida, né? Quando a gente vai deixando de ser pessoa para ser meio, porque é assim que o maligno nos vê, é meio de ferir a Deus, e não uma pessoa que tem que ser amada, querida, desejada, né? Conversando com o Vanderlei, psicólogo, né, na segunda-feira, eu fiz uma pergunta para ele, e ele me respondeu no campo da psicologia. Vamos pensar um pouco aqui na questão da moral cristã mesmo. Se o ser humano ele tem o ímpeto de poder sobreviver diante das ameaças, por que nós nos colocamos em ameaça tantas vezes? O pecado,
e aqui, né, a gente entra no campo da moral e da teologia, o pecado, ele gerou no coração do homem esse movimento de morte. Então nós carregamos dentro de nós também esse sofrimento, esse movimento de morte. E por isso que o anúncio de Cristo que pode paralisar isso, é a vida da graça, né? Então, o próprio pecado é a destruição da dignidade humana, né? E o salário do pecado é a morte. Fica até mais fácil responder assim, né? A carta aos Romanos é clara. O salário do pecado é a morte. Então, em nós, enquanto o pecado age em nós, né, sempre nós tenderemos a morrer, né? E a provocar a morte, ou a si mesmo, ou ao outro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade dos vícios, é claro isso. Em um vício, em última análise, a pessoa sabe que está morrendo e decide morrer. Decide permanecer no vídeo para prejudicar-se, né? Porque é fruto do pecado. E é claro, por detrás há toda a força do tentador também, né? Que vai potencializando essa força de morte que habita em nós, que São Paulo chama de concupiscência, né? Que é essa tendência inexplicável para a morte que nós temos, né? E por isso também, antes de combatermos até a cultura de morte fora de nós, é preciso combater a cultura de morte dentro de nós, né? Então, as nossas agressividades, o nosso egoísmo, o nosso medo, todas essas realidades precisam ser, então, a luta, o combate cristão, ele é em primeiro um combate contra si mesmo, né? Por isso, dentro da grande tradição da espiritualidade cristã, o lugar da penitência, da ascética, ou seja, daqueles exercícios que o homem faz para crucificar a própria carne que tende à morte, para que tenha uma vida nova, então. Temos uma pergunta do Denis. Gostaria de saber por que mais a igreja, acho que tem alguma coisa errada aqui, junto com todo o clero, lutam a favor da vida, mas existem ainda pessoas que querem continuar com a destruição dos inocentes. Pronto. A gente tem explicado um pouco essa tendência ao pecado, essa tendência do nosso tempo da cultura do descartável, que o Papa Francisco fala tanto e voltou a falar agora, né, na encíclica Fratelli Tutti, né? E ao mesmo tempo a própria realidade, Priscila e Denis, né, de que essa cultura de morte vai sempre reaparecer. E a própria mentalidade do nosso tempo, né, com a cultura deste tempo, vai transformando a morte como algo normal, né, como uma realidade que infelizmente pode acontecer, e não aqui não digo da morte natural, né, mas da postura em suprimir a vida, né? E por isso é uma grande luta, onde inclusive essas forças se expressam de maneira muito intensas, né? Até por ideologias. Então muitas vezes a pessoa, e aí Denis, muitas vezes a pessoa está dentro da própria cultura de morte e ela nem se apercebe disso, né? Ela é envolvida por uma ideologia que, como lembra que eu falava da nuvem de fumaça, então eu não enxergo bem, então eu vou como que tateando, e aí pego uma coisa achando que é aquilo, mas na verdade é outra, e a nuvem de fumaça é justamente para provocar essa confusão. Isso é importante falar, padre, porque às vezes a gente acaba tendo alguns impasses com as pessoas devido à ignorância. E a ignorância que eu digo no sentido de ignorar mesmo, porque muitas pessoas estão a favor de determinadas situações, mas não têm o conhecimento, né? Então eu acho que aí entra um pouco o papel da igreja, nós como igreja, né? Porque o que a gente percebe bastante em relação às artimanhas do inimigo, ou ele nos coloca no conformismo, né? Ou vai colocando nessa questão do relativismo, né? Até para nós que muitas vezes estamos dentro da igreja, nós acreditamos em Deus, acreditamos na palavra, só que, né, diante desse combate, dessa guerra, né, porque esse inimigo que quer atacar a Deus, né, utilizando-nos como instrumento, e diante do nosso pecado e da nossa fraqueza,
Quais são as possibilidades que nós temos? Quais as armas que nós temos diante da nossa debilidade e fraqueza mesmo de combater esse inimigo? A questão da santidade, em primeiro lugar, depois a formação da nossa consciência. Quando a igreja, eu costumo dizer assim, meus irmãos, a igreja é uma senhora de 2000 anos que não tem uma ruga, né? A carta aos Efésios que diz isso, que a igreja, né, é essa senhora sem mancha e sem ruga, né? Então a igreja, ela traz a sabedoria dos séculos, de uma profunda teologia construída sobre bases muito sólidas, e ao mesmo tempo a juventude de alguém que permanece como proposta para esse tempo. Então é importante a gente formar as consciências, as nossas, em primeiro lugar, mas também de tantas pessoas com as quais nós convivemos. Então, por exemplo, quando a igreja afirma alguma coisa, eu preciso me perguntar, por que a igreja afirmou isso? Porque às vezes o que chega a nós é assim a ponta do iceberg, né? Mas a gente se esquece que há todo um fundamento por detrás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, que isso talvez ajude a gente a ilustrar. Por que a igreja é contra a manipulação in vitro, por exemplo, da vida humana? Por que a igreja... E aí as pessoas nunca perguntam assim, as pessoas perguntam da seguinte maneira: por que a igreja não permite a uma mulher que tem problemas de fertilidade de não ser mãe? Né? A pergunta é essa. E a pergunta já é capciosa, né? Muito capciosa, porque você mistura um monte de coisa, né, aí junto. E em primeiro lugar, quando a igreja afirma isso, a igreja pensa que a vida é algo tão sagrado, né, que não pode ser manipulado. Depois, né, a vida humana é algo tão mais sagrado ainda, né, que precisa se abrir a ela dentro de um ato profundo de amor, que é o ato conjugal do casal, né? Então é esse ambiente de amor também que faz a vida gerar, porque vida e amor caminham juntos. Se falta amor, a vida, e amor no sentido cristão, né, a vida também vai ser comprometida. São duas realidades que andam muito, muito ligadas. E do outro lado, por exemplo, a igreja pensa de que as técnicas, muitas vezes, elas provocam a questão da cultura da morte, né? Para ter uma vida, às vezes eu preciso fecundar não sei quantos óvulos, e aí... Então, muitas vezes o que acontece é que eu coloco simplesmente a sentença final. E quando a igreja pensa uma coisa, ela faz toda uma reflexão para ser fiel àquilo que é o seu anúncio, né, do Evangelho. Então, a formação das consciências é muito importante. Formar consciência significa o seguinte: estudar. Estudar o catecismo da igreja, ouvir boas homilias, ir atrás de formação, e de formação segura, né? Então, porque hoje também há tantas pessoas que vão dando para a gente informações que não são tão seguras. Então, os documentos do magistério, se eu tenho dúvidas, eu vou até o meu padre para perguntar, ou procuro em bons sites católicos respostas mais firmes. Então é importante. E o relativismo, o comodismo, me faz dizer, não, eu não quero entender por quê, né? Eu vou aqui ficar com uma opinião bastante rasa e, na verdade, deixar a coisa como está. Só que a gente tem que pensar que eu costumo dizer do demônio que ele tem muitos pecados, mas tem um pecado que o demônio não tem, que é a burrice. O demônio não é burro, né? Então ele sabe muito bem como agir. Então, se eu não formo as consciências a partir da fé cristã, a partir dos valores próprios da humanidade, é óbvio que isso é um grande trabalho favorável ao inimigo. E a astúcia, porque ele ataca nas premissas para afetar as conclusões, né? E aí a gente percebe as pessoas tão perdidas nesse sentido, né? Quando a gente pensa, voltando, né, nessa questão dessa guerra, não tem fim? Ela não terá fim? Até quando deveremos guerrear? Muito bem. Um dos padres da igreja, chamado Martim de Tours, né? Ele, quando estava no leito de morte, eu lembrava esses dias disso, ele estava na agonia, tem uma narração da morte de São Martim de Tours, e, de repente, quando ele olha para o lado, no último instante da vida dele, quem aparece é o demônio, né? Um homem que viveu a vida inteira para Cristo, e esperando talvez Nosso Senhor viesse buscar aquela hora, o demônio lhe aparece, e o demônio diz, olha, eu vim para te levar comigo. Então nós lutaremos, meus irmãos, até o último instante da nossa vida, né? E a humanidade lutará
até que se manifeste em plenitude o reino dos céus. Isso vai acontecer na parousia, quando Jesus voltar. Daqui até lá, a gente guerreia, né? Com a consciência clara de uma coisa, gente. Nós temos a certeza dessa vitória, né? Talvez mais para frente a gente trabalhe um pouco mais isso, mas lembremos que nós não estamos numa guerra de iguais, mas numa guerra de desiguais. Só que como o nosso mundo, né? Como o mal é mais barulhento, né? Muitas vezes esse barulho do mal vai se impondo e isso vai como que acovardando os bons, né? Então a omissão dos bons em muito contribui para a vitória provisória do mal, né? Não dos maus no sentido das pessoas, mas do mal no sentido dessa realidade que a gente aponta. Então a gente vai guerrear a vida toda, mas com a certeza de que a vitória é garantida pela cruz de Cristo, né? Ele venceu a morte. Cristo é a palavra definitiva sobre a humanidade. A morte, o pecado, né? E o demônio estão vencidos. Estão vencidos. Podemos dizer que hoje a igreja e os cristãos têm vivido um martírio branco? Sim, sim. Primeiro, há de se entender que o martírio de sangue, ele não está extinto, né? Nós começamos a ver agora, né, com 35 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo, de todo tipo. Então você tem lugares onde os cristãos podem ser assassinados pelo simples fato de acreditarem, como acontece, por exemplo, na Índia, né? Muito comum. Na Índia, há áreas da Índia onde os cristãos marcam a missa, não nas igrejas, mas em lugares que vão mudando a cada semana, porque pode ser que se exploda a igreja. Então, às vezes, eles usam becos de ruas e aí ali combinam um lugar diferente, ou no Paquistão, ou em outros lugares. Mas também é preciso entender que há lugares onde a fé cristã é proibida, como no caso de países da África, onde é proibido batizar, ou então é proibido converter-se ao cristianismo. Mas também é verdade que na nossa sociedade, inclusive brasileira, né, se luta para que os cristãos fiquem quietos. Então há sim um martírio. Então pode ser que você, pelo simples fato de testemunhar a fé, perca o seu trabalho. Isso a gente já começa a ver de tantos irmãos nossos. Pelo simples fato de você ser pró-vida, por exemplo, você não consiga aquela indicação de promoção do seu trabalho. Você vai perder dinheiro com isso e possibilidade de vida? Vai, mas é em vista de um bem maior. Então isso acontece, sim, tem se tornado cada vez mais real no nosso tempo. Temos perguntas. Pergunta do Francisco. Acho que entrava até um pouco nas perguntas de sexta-feira, né? Mas vamos lá. Acho que é importante falar. Por que existe casos de pedofilia na igreja? Seria uma fraqueza do então padre ou seria um mal agindo nessas pessoas? Muito bem. A igreja sempre nos ensina duas realidades, né? Primeiro, há de se dizer que a pedofilia não é uma realidade da igreja. A pedofilia é uma realidade do mundo de hoje e de um mundo marcado pela erotização. Ok? Então, assim, nós vivemos... Porque o mesmo mundo que erotiza a todos cada vez mais cedo é o mesmo mundo depois que vai ser moralista e que deve, como a igreja também, rechaçar toda e qualquer agressão aos menores, né? Então, isso é uma coisa a ser dita. Nós vivemos a cultura do descartável. E a própria erotização, ela é uma cultura de morte. Porque eu olho para a pessoa e não vejo a pessoa, mas vejo um objeto que pode me dar prazer, né? A segunda realidade é a igreja, nesse sentido, é filha do seu tempo, né? Então, os dramas que o mundo vive, em muitos são trazidos por dentro da igreja. Porque nós nascemos num tempo, somos filhos desse tempo, e, é claro, lutando para viver o evangelho, mas trazemos também a realidade dos nossos dias. Um exemplo disso é que muitos de nós já não somos mais filhos de famílias estruturadas, né? Muitos de nós já nascemos em famílias de pais separados, ou que se separaram durante a criação dos filhos, ou então tem aqui tem o padrasto e o pai, e depois, né, tem as duas figuras que convivem juntas, às vezes até de maneira muito harmônica, né? Mas é preciso entender que essas realidades existem. E há sim uma maquinação do mal. Como eu disse, o demônio é o autor e princípio
de todo o mal. Então, o demônio vai sempre criar estratégias para que o homem, né, se fira e ferindo-se, ele consiga ferir a Deus. Então, a pedofilia é um fenômeno bastante complexo, porque tem elementos psiquiátricos, elementos psicológicos, elementos espirituais, morais, né? Mas o que a gente pode dizer? Quando eu peco porque eu decidi pecar. Quando você peca porque decidiu pecar. Então há um elemento de decisão, né? Por isso que é importante formar a consciência, para que a vontade também se torne forte, né? No desejo do bem e na luta pelo bem. Do outro lado, pela própria realidade do pecado que habita cada pessoa, por realidades psiquiátricas, né? E ao mesmo tempo pela cultura de erotização que o nosso tempo vive. Voltando aqui nessa pergunta que o Francisco fez, é possível então falar que a igreja é santa e pecadora? Não. A igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa, né? As notas da igreja são claras, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Porque de onde provém a santidade da igreja? Primeiro, da sua origem, que é a Santíssima Trindade de Cristo, né? Depois, o Espírito Santo é a alma da igreja, e ele é o santificador, né? E a igreja ela é santa porque ela recebeu do Senhor todas as graças que ela precisa para cumprir a sua missão. Agora, onde entra o pecado? O pecado entra nos membros, né? Uma instituição não peca, quem peca são as pessoas, né? Uma estrutura não peca, quem peca são as pessoas. O suporte, né, do ícone da Virgem Maria que nós temos aqui, ele não é capaz de pecar, ele é uma estrutura, né? Quem peca é a pessoa no uso da sua liberdade. Então, quando eu, Padre Weber, peco, quem peca não é a Igreja Católica, quem peca é o Padre Weber, né? Tanto é que quando eu vou me confessar, eu não chego lá para o padre e digo, olha, aqui quem é você, padre? Não, eu sou a Igreja Católica e vim confessar os meus pecados. Não, eu digo, eu sou Padre Weber, pecador, me apresento diante de você, padre, para que perdoe os meus pecados, em nome, inclusive, dessa igreja. Se a igreja fosse pecadora nesse sentido, ela não poderia ser instrumento de perdão para os próprios pecados. Muito bem, tem mais uma pergunta. Tá tudo certo aí, Vini? Estão falando que travou aqui. Tá tudo certo. A Juliana pergunta: já ouvi muitas pessoas dizendo que acreditam em Deus, mas que Satanás não existe e que é coisa de gente bitolada. É correto afirmar que não acreditar na existência de Satanás, de certa forma, o fortalece em sua luta para destruir almas e levá-las para a morte? É muito simples entender isso, né? Você acha que o ladrão quer que você saiba que ele existe? Né? O ladrão vai dizer, olha, não se esqueça que eu existo, talvez possa vir à sua casa, né? Justamente o ladrão trabalhará para que eu imagine que ele nunca vai entrar na minha casa, para que quando ele tente entrar, ele o consiga, né? Então, uma das estratégias do mal é justamente negar-se, né? Mais uma vez a gente repete, o demônio não é burro, ele é um estrategista, né? E, por isso, negar a existência do demônio, por isso, primeiro, não tem nenhum fundamento bíblico, é impossível sustentar uma afirmação dessa biblicamente. A estratégia dele, se é uma guerra, o inimigo vai sempre tentar surpreender a outra parte. Então ele vai tentar se disfarçar, não fingir que não existe, ou maquiar, né, a mentira para ter cara de verdade, né? Como, por exemplo, no pecado original, o demônio não diz, né, a serpente não diz aos primeiros pais uma mentira completa, mas diz uma meia verdade. Olha, os vossos olhos, se vocês comerem o fruto, os vossos olhos vão se abrir. Isso era verdade. E vocês serão como Deus. Isso é mentira, né? Mais uma vez eu recorro à imagem da cortina de fumaça, né? Então, negar a existência do demônio é um grande serviço a ele. É um grande serviço a ele. Muito bem. Uma boa autoridade, ela leva multidões. É por isso que nós temos esse ataque do inimigo à família, que é uma autoridade, e a gente vê o ataque à igreja, que também é uma autoridade. Sim. Nós temos que pensar que a sociedade ocidental, e há uma luta contra essa sociedade, está pautada na autoridade
da família. Então eu preciso destruir a família porque ela é a célula mãe da sociedade. Isso falando de maneira natural, né? E por isso há um ataque sim sobre a família, né? E é um ataque sim sobre a igreja. Sempre houve, né? Sempre houve um ataque à igreja. Na mesma cena de Apocalipse 12, depois que o filho nascido da mulher é levado ao deserto, né, sob asas de águia, diz que o dragão desceu para a terra para fazer guerra contra a mulher, né, a igreja, para guerrear contra ela. Então há sim esse ataque sobre a igreja. Até porque, nesse tempo de relativismo, qual é a instituição que nós temos capaz de falar ao homem de hoje? Né? A única que ainda não, né, que se afirma como capaz disso, porque porta não uma força que é sua, mas de Cristo, é a igreja, que pode dizer ao homem de hoje, olha, esta é a verdade, né? Esse é o caminho, porque essa é a missão da igreja também. Está aqui o Evangelho, regra de vida para todos os homens. E por isso, se eu tento tirar a credibilidade da igreja, em última análise, eu estou querendo tirar a credibilidade do anúncio do Evangelho. Pergunta. Ingrid. Falando que travou e está tudo preto. Relaxa, está comigo. Como não se omissão diante dessas situações? Vejo diariamente posts de mulheres procurando por aborto, divulgação de pílula, jovens consumindo conteúdos suicidas e aquele pensamento de que por que me envolver, eles não receberam a palavra, me paralisa. Ela está dizendo dessa omissão, eles não receberam a palavra, então é por isso que eles fazem isso, então ela acaba se omitindo. Está dizendo como agir. Pela evangelização, né? A igreja, ela nasceu missionária, né? A igreja, na verdade, ela não tem uma missão, ela é a sua missão, né? O documento Adigentes do magistério da igreja mesmo, né? E do Vaticano II, lá se diz que a igreja tem natureza missionária. Então, se a igreja estiver no mundo, e a igreja, gente, não é a hierarquia, viu? A hierarquia é parte da igreja. A igreja somos nós, é o povo de Deus, a comunidade dos batizados, o corpo místico de Cristo, que está no mundo para ser esse sinal. Então nós não podemos nos acovardar diante da cultura de morte. Se Santo Ambrósio se tivesse acovardado em pregar o Evangelho com toda a sua força, nós nunca teríamos tido um Santo Agostinho, né? E assim tantos santos que se converteram e se tornaram grandes arautos, de fato, da verdade cristã e da vida cristã, do Evangelho, portanto, né? Por diante do anúncio do Evangelho. Então nós não podemos nos acovardar, não, né? De jeito nenhum. Aliás, a nossa fé começou com 12, né? E 12 conseguiram fazer um estrago bom até hoje, né? Estamos nós aqui, graças a Deus. Então nós nunca podemos achar que nós estamos perdendo, não. Ainda que pareça derrota, a fé cristã sempre prevalecerá. E a igreja, portanto. A verdade é uma teoria ou é uma pessoa? Bem, aqui tem duas coisas interessantes que eu queria destacar, muitas, mas duas que eu queria destacar. Uma é que eu gosto muito do conceito grego de verdade, que é aletheia, né? O conceito grego de verdade, aletheia, significa tirar o véu de alguma coisa, né? Então eu tenho alguma coisa coberta, eu tiro o véu que me impede de ver e eu descubro a verdade, né? Eu descubro a verdade. Então a verdade não é uma teoria, porque uma teoria é uma construção. A verdade é uma realidade objetiva, que está fora de mim. Isso do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista espiritual, a verdade é a pessoa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E, portanto, escolher a Cristo é escolher a verdade. E escolhendo a Cristo também eu escolho aquilo que Jesus disse, né? Porque não dá para escolher a pessoa de Jesus sem escolher o seu Evangelho, né? Hoje há uma tendência disso. Eu gosto de Jesus, Jesus é um cara legal, como dizem alguns por aí, ele é o meu companheiro, o meu amigo, mas aquilo que ele disse... Não, isso não existe, né? Ele é a verdade, então ele revela ao homem quem é homem e ele revela ao homem quem é Deus. Pergunta.
Da Cirlei. Tem bastante pergunta, né, gente? Olha que legal. Que bom, continue mandando. E vão dando feedback aí sobre a live, que algumas pessoas estão falando que está travando. Vai falando para a gente poder melhorar aqui. Padre, não seria interessante que a igreja fizesse uma investida firme sobre a teologia do corpo para combater o que o mundo oferta, principalmente para os jovens? Bem, a teologia do corpo, a gente precisa primeiro entender como hoje ela é chamada. Ela é um conjunto de catequeses de São João Paulo II, como hoje ela é chamada. Mas essa teologia do corpo definida por João Paulo II, ela está presente em toda a tradição, mas São João Paulo II, por um grupo de catequeses, ele organiza isso. E é claro que ele organiza isso diante do mundo de hoje, com uma resposta do mundo. Então sim, eu eu vejo que a teologia do corpo é uma saída para o nosso tempo, né? Para a gente evitar os extremos, né? Primeiro, de que eu defino quem eu sou, né? A minha corporeidade é uma escolha minha. E ao mesmo tempo, então, tirar essa ideia, rechaçar isso, né? Porque eu reconheço quem eu sou. Mas também entender que o meu corpo é o meio pelo qual eu tenho para amar a Deus. Então é um grande caminho de fato, né, para o nosso tempo, né? A teologia do corpo de São João Paulo II. Hoje há um livro com as próprias catequeses, mas há inúmeros cursos que você consegue ter acesso pela internet para entender a teologia do corpo. E de fato, muitas das luzes que nós já temos hoje para a nossa reflexão vêm da teologia do corpo de São João Paulo II, né, e do personalismo próprio dele, né, daquele valor absoluto do ponto de vista humano, né, que a pessoa humana tem, que cada pessoa humana tem. Se a gente pensar nessa questão da teologia do corpo, a gente vê muito forte a questão da revolução sexual. A gente pode dizer que a sexualidade é algo ruim? A sexualidade é um dom de Deus, né? Porque a sexualidade, ela é capacidade também de amar. Na verdade, a gente até confunde a sexualidade com a genitalidade, né? A sexualidade é aquela capacidade de me relacionar com tudo e com todos. De alguma maneira, o que a gente está fazendo aqui é uma expressão de sexualidade, né? Não de genitalidade, né? Porque, por exemplo, quando eu falo, quando eu penso, quando eu me expresso a partir da minha identidade sexual. Porque hoje se confunde identidade sexual com prática sexual. São duas coisas que se tocam, mas são distintas. Por exemplo, quando eu falo a vocês, eu falo como homem, eu penso como homem, eu ajo como homem, eu me expresso como homem, porque eu tenho uma sexualidade masculina, né? Por isso que é importante ter uma mulher aqui do lado, né? Para que possa ir tornando as coisas um pouco mais leves, um pouco mais agradáveis, um pouco mais conexas, possa juntar um monte de assuntos juntos, coisa que eu não teria condições de fazer nunca, né? Mas, porque é uma outra identidade. Então a sexualidade é dom de Deus, ela é dom de Deus. E por ser dom de Deus, ela entra na lógica da verdade. Ela precisa ser descoberta, né? Aletheia. Eu preciso tirar o véu daquilo que é a sexualidade humana e reconhecer esse dom precioso de Deus. E por isso, reconhecer, inclusive, usando e assumindo a sexualidade conforme o plano de Deus, porque ela está dentro de um plano de amor de Deus. Então a gente pode pensar nessa lógica, por ser um dom de Deus, é aí que entra também mais uma das artimanhas do inimigo nessa questão da revolução sexual? Sim, sim. Porque o que é uma revolução, né? Uma revolução é o questionamento de uma estrutura para eu criar uma coisa completamente nova. Então, quando eu olho a sexualidade, né? E aí é claro que a gente precisa ter claro algumas coisas, né? Quando eu olho a sexualidade e eu quero mudá-la, eu preciso dizer, não é a sexualidade que quem diz quem eu sou, não é ela que diz também, não é a minha natureza, no fundo, que diz quem eu sou, mas sou eu que digo a natureza quem ela é, né? É, de alguma maneira, uma cultura de morte, porque eu violento aquilo que o outro é. Então, se eu quero dizer, olha como isso é sério, se eu quero dizer a Priscila que agora ela não é um ser vivo, é um cadáver, não, mas ela é um ser vivo, não, mas eu acho que ela é um cadáver, eu posso matá-la então, e tornar aquilo que eu penso real, né?
Nesse caso, a revolução, né, ela é a negação de uma realidade. E vejam, isso é tão sério, que os ideólogos dessa revolução, que depois também tornou-se sexual, agora ela vai ganhando também outras caras, né, outros rostos. Ele dizia, um dos ideólogos da revolução, vamos dizer assim, do questionamento do que eles chamam de sociedade patriarcal e tal, eles questionam os chamados tabus, né, que seriam aqueles modelos que a gente precisa quebrar, entre os quais, né, um deles é o Engels, o famoso Engels, o ideólogo junto com Marx. Ele dizia que o último tabu a ser vencido era o tabu do incesto. Você se lembra o que é incesto, né? Incesto é que um filho possa ter relações sexuais com seu pai e com a sua mãe. O que só de falar certamente nos provoca arrepios. Mas eles dizem, por que esse é o último tabu? Porque essa vai ser a última fase dessa revolução. Porque aí eu vou dizer à autoridade que ela não tem autoridade. Ela pode ser, inclusive, não fonte de ordem para mim, mas fonte de prazer. Então a autoridade não é quem governa, mas é quem é um igual com quem, inclusive, eu posso ter prazer. Veja como aí, claramente, fica muito forte a estratégia do mal. Né? Porque lembremos, em última análise, Deus é Pai. Né? Deus é Pai. Então eu passo a negar as autoridades humanas, a estrutura da vida humana, a organização que esse Pai colocou na humanidade, para, enfim, negá-lo. E a Santíssima Trindade é família. E a Santíssima Trindade é uma família. Quando coloca sobre essa postura dos iguais, né, o que a igreja fala sobre essa questão? A igreja fala sobre igualdade ou equidade? É muito interessante que na própria narração do Gênesis, colocar o homem e a mulher têm histórias diferentes. Né? A história do homem é uma, a história da mulher é outra, da criação dos dois. E os dois não são criados iguais. Né? Eles são criados diferentes e complementares. Então veja, se por um lado o machismo é um problema, né, a afirmação de que o homem tenha uma supremacia em detrimento da dignidade da mulher é um problema. Mas também se eu inverto isso ou quero colocar simplesmente em pé de igualdade o que os dois são, né, também é um outro problema, porque eu nego a questão da complementariedade. O homem é distinto da mulher para que um se sinta capaz de amar o outro. Não só no matrimônio, mas na vida. Então, essa ideia de ser igual, na verdade, é uma ideia de nivelar a tudo e a todos, para dizer não há estrutura nenhuma. Mais uma vez, é uma ideia de revolução. E de uma revolução que mira, gente, atenção, a anarquia. Né? Os revolucionários, os ideólogos revolucionários, eles miravam a anarquia, né? A completa ausência de qualquer estrutura, né? De organização até social. Só que a anarquia, ela é, vamos dizer assim, ela é a mãe da destruição dos seres humanos entre si. É preciso que a gente tenha essas coisas claras. O homem, né, enquanto sexo masculino, tem uma identidade clara, diferente da mulher, né, e que são distintos, mas colocados na mesma dignidade, porque é a dignidade humana, né? Dignidade humana não é a dignidade do homem ou da mulher, mas do ser humano. Agora, os dois, enquanto, né, têm uma sexualidade própria, são diferentes e complementares. Muito bem. Vamos à pergunta do Anísio. Muitas pessoas defendem atos criminosos como o aborto e a eutanásia sob o argumento de que esta prática alivia o sofrimento das pessoas. Como responder quando isso acontece entre os que não são cristãos? Aqui, Anísio, tem duas questões também, né, para iluminar. Né? O fenômeno é mais complexo, mas duas coisas que acho que nos ajudam. Uma é pensar que nós também vivemos numa sociedade hedonista. O hedonismo é aquela busca de prazer pelo prazer. Né? E por isso, a capacidade de sofrer, ou a capacidade oblativa que a gente chama, ela está sendo cada vez mais diminuta e diluída
Eu não sou mais capaz de me comprometer com o outro até o fim, estar ao lado do outro até o fim. Em última análise, o hedonismo me torna incapaz de estar até mesmo comigo até o fim. Eu preciso destruir, se eu mesmo não sou capaz de me dar mais prazer, eu preciso negar a minha deficiência. E aí que entra a questão do suicídio, por exemplo, né? Eu preciso negar a minha deficiência. Claro, o suicídio é um fenômeno bastante complexo, porque tem elementos psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, mas aqui a gente está chamando atenção para um aspecto, né? Então, o nosso tempo vive essa cultura. E essa cultura do descartável, né, e do autodescartável, ela é uma cultura que no fundo está querendo dizer o seguinte: eu estou nesse mundo para ter prazer, eu não estou nesse mundo para encontrar um sentido de vida. E por isso é importante que a gente ajude as pessoas a perceber que a vida humana ela não é um acaso, né? Há um filósofo do nosso tempo, e talvez a definição do Sartre, né, e do Heidegger, no fundo, os dois existencialistas, nos ajuda a entender isso, né? O existencialismo diz que é uma corrente filosófica eminentemente ateia. Ela diz que o homem é um relâmpago entre dois nadas, né? É uma coisa desesperadora. E o próprio Sartre dizia, né, que o outro é o meu inferno. Se o outro existe, ele é meu inferno, porque o outro vai tender a me negar, né? Então eu preciso descartar o outro. E se eu sou um relâmpago, né, entre dois nadas, qual é o problema de fazer esse relâmpago terminar mais rápido, né? Só que essa não é a realidade humana, né? O homem nasceu para permanecer nesta vida e nesta vida encontrar um motivo de felicidade. E a felicidade nunca pode estar na negação, né? A felicidade não é um não, o suicídio é um não, o aborto é um não, e todas as outras expressões da cultura de morte são nãos. Mas a felicidade se encontra num sim dado à vida, num sim dado à esperança, num sim dado ao desejo de recomeçar, num sim dado ao desejo de viver, inclusive a dor, de maneira virtuosa, né? Então aqui entra também o lugar da virtude. É natural que a gente também aprenda a ir, né, passando pela vida, chegando até a morte natural, que é o que acontece, né, na velhice, né, na semilicência, para dizer um nome mais bonito, né? E ali encontrando sentido de vida, perceber que a vida vai sendo transformada pela fé em Cristo. Por isso a gente precisa ajudar as pessoas também a perceberem. Aí está uma grande oportunidade de evangelizar, inclusive. De dizer que a vida é muito mais do que a vida biológica. A vida ela tem um aspecto espiritual e nós somos seres, né, criados para o infinito. Padre, nos ajude. Nos ajude nessa questão que volta aqui da santidade. Como dar passos para a santidade? A santidade nada mais é do que vivermos o nosso batismo, né? E de assumirmos o nosso batismo até as últimas consequências. Ser santo não é ser impecável. A gente tem a imaginação de que ser santo talvez nos coloque num lugar diferente, a gente passa a ter dons extraordinários, né? Talvez saia voando por aí, como era o caso de São José de Cupertino, ou então a gente possa estar em dois lugares ao mesmo tempo, como era o caso de Santo Antônio do Padre Pio, ou então a gente carrega no nosso corpo fisicamente, né, os estigmas de Cristo, como o caso de São Francisco, ou tenhamos o corpo incorrupto, como é o caso de tantos santos da nossa igreja, ou realizemos inúmeros milagres, né, como tantos santos canonizados. Mas a santidade é aquela fidelidade, né, de amor, não é a fidelidade simplesmente porque eu me sinto obrigado, mas é aquela fidelidade de amor ao amor. Então nós precisamos dar passo sempre no amor, né? No amor a Deus, no amor aos irmãos e no amor a nós mesmos, né? E amar é dar a vida, me comprometer com essas realidades, né? E poder ir enfrentando todo esse combate próprio da fé, vivendo o meu batismo. Então, por exemplo, seja um bom profissional. Seja um bom profissional, seja um profissional coerente, né?
Eu me lembro de casos de pessoas que me disseram, padre, eu pedi demissão do meu trabalho porque o meu trabalho estava me obrigando a fazer coisas que vão contra o Evangelho. Então, entre o meu trabalho e o Evangelho. É uma decisão difícil, mas eu preciso confiar também que há um Pai da divina providência que cuida de mim, né? É justamente percebendo, eu tenho vivido o Evangelho nas pequenas coisas, nas coisas mais cotidianas, né? Porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, dizia Jesus, né? E quem for fiel no pouco, eu vou confiar mais, eu darei mais, né? Então é a fidelidade nas pequenas coisas, ao seu matrimônio, à sua vida de comunidade, ao testemunho de fé que você é chamado a dar na universidade. E assim é testemunhando a nossa vida em Cristo que a gente também vai mostrando a beleza de ser cristão e por isso evangelizando. Tem uma frase que eu gosto bastante, que fala que quando o corpo ele adoece, ele próprio produz anticorpos, né? E que Cristo é um corpo real, que produz anticorpos que são santos, né? E é a essa santidade que nós somos chamados numa sociedade doente. A gente pode dizer que nossa sociedade está doente? Sim, sim. Nossa sociedade trabalha. Por que ela está doente? Né? Porque, veja, a gente até pode usar uma comparação que vai nos tocar muito intensamente, porque muitas pessoas já passaram por isso com familiares. O que é o câncer, por exemplo? Né? O câncer, ele é o próprio corpo que passa a trabalhar contra si. É uma enfermidade, uma doença, que faz com que o corpo, que as células do corpo passem a se multiplicar de tal maneira e tão rápida que trabalhem contra si mesmo. Né? A nossa sociedade, ela vive exatamente esse processo. Ela vai trabalhando e se esquece que trabalhando contra si e matando a este corpo, né, o que acontecerá é que também ela própria morrerá. Então as ideologias, as culturas da morte, elas trabalham como um câncer que vai trabalhando para matar o corpo e ao matar o corpo matam a si mesmas. E por isso essa ideia dos anticorpos ela é muito bonita, porque os santos são aqueles homens e mulheres que no fundo sustentaram a vida da igreja. Né? Então quando você olha os santos, há um livro interessante que comenta a vida de 4 santos chamado Homens que Abalaram o Mundo. Né? Porque um santo para usar a imagem de Jesus, a luz colocada no candeeiro alto. Né? Basta uma pequena fresta de luz e as trevas já começam a se dissipar. Então a santidade, ela não é só uma realidade egoísta, mas ela é um sinal para o mundo. Sermos fiéis ao Evangelho faz com que o mundo possa ser transformado. 2 exemplos concretos. Né? Vejamos o que significa a vida de Santa Teresa de Calcutá para a humanidade. Para falar da questão da vida, né? Quando Santa Teresa de Calcutá, uma mulher pobre, mirrada, esquecida nos rincões da Índia, chega na ONU e diz assim, contra o aborto, por exemplo, diz, não abortem as crianças, mas deem para mim todas as crianças que vão ser abortadas, que eu cuidarei de todas. Uma mulher que fala isso ao mundo inteiro, é óbvio que a vida dessa mulher vai gritar ao mundo e vai envergonhar os poderosos desse mundo, porque a santidade envergonha. Né? E faz com que, aí sim, aqueles que foram envergonhados comecem a pensar, por que essa mulher é capaz de fazer isso? Né? E a partir daí, a vida do santo passa a ser um sinal de evangelização também. Mais uma pergunta. Padre, essas questões de liderança feminina que buscam masculinizar as ações das mulheres estão deixando os homens mais covardes? Essa cultura está castrando os homens, deixando-os mais sensíveis e com medo de enfrentar as coisas naturais da vida? A Ingrid pergunta. Esse valeria a pena uma noite só para isso. Para a gente conversar sobre essas questões. Porque nós teremos que entrar em um monte de realidades, que é bastante complexo. Mas dá para dizer algumas coisas, Ingrid, para tentar iluminar. De fato, essa questão da ideologia de gênero vai tentando tornar as coisas tudo muito igual. Né? Então, eu vou tentando negar
aquelas que são aqueles elementos que são próprios da identidade masculina. Então isso vai acontecendo sim. Você usou a palavra castração, eu acho que é uma palavra interessante para isso. Eu vou afetando diretamente a masculinidade. Vejam, masculinidade é o jeito como eu sou em tudo, né? É mais do que genitalidade, é mais do que simplesmente uma postura, né? Até porque o machismo, se a gente fosse olhar bem direitinho a origem do machismo, nós íamos remontar lá aos gregos e íamos ver alguns problemas, inclusive, em relação ao machismo, né? A esta ideia de que só homem tem valor, né? Porque há muita coisa aí que eles dizem que é antimachista e que na verdade é mais do que machismo, né? Porque é machismo de raiz, mas precisaria também de um momento só para isso, para a gente explicar. Mas a grande questão é que o mundo vai trabalhando mesmo para que a gente tenha coisas híbridas, né? Que não sejam nem uma coisa nem outra. Então eu sou capaz de me construir, né? Eu não sou capaz de me... Olha que interessante, o homem não é capaz de se reconhecer, mas ele é capaz de se construir, diz o mundo de hoje. É muito mais fácil eu perceber que isso daqui é um copo do que dizer vou fazer um copo, né? Então, em primeiríssimo lugar, eu precisaria reconhecer quem eu sou. E aí, por isso, essa ideia de diminuir a identidade masculina, diminuir a identidade feminina e tentar meio que fundir todas as coisas, cria uma realidade híbrida. E aí, lembra que eu falei da questão da complementariedade? E aí a complementariedade começa a não acontecer. E é óbvio que se um não completa mais o outro porque os dois são iguais, então, e eu não tenho nenhuma autoridade que me manda, logo eu estou criando um estado de guerra, né, entre os homens. Parece que é um estado de paz, mas na verdade é um estado de guerra. Porque os homens, quando são iguais, e aí não tem mais nenhuma autoridade, eu preciso entrar agora para a vida instintiva. Né? Essa distinção aí que a gente fala, né? Até voltando um pouco na pergunta dela, né? Quando fala dessa questão da diminuição da masculinidade ou do reconhecimento, né, do ser masculino, ele tem impacto hoje na paternidade? Sim, sim. E vejam, por que é que hoje eu tendo a diminuir a identidade masculina? Porque a identidade masculina, ela é para a paternidade. Mesmo no caso dos celibatários, né? Então, nós padres, por exemplo, só vamos entender o nosso celibato a partir da noção de paternidade. Por isso que nós chamamos aos sacerdotes, aos presbíteros de padre, né? É o grande pai da comunidade. É o pai da família eclesial ali, concreta a paróquia, né? Então, se eu não reconheço a minha masculinidade, se eu não reconheço o meu ser homem, como eu serei pai? E do outro lado também é verdade, se eu não reconheço o meu ser mulher, como que a mulher reconhecerá o seu ser mãe? E aí logo eu ataco novamente a família, que é a célula-mãe da sociedade. E aí eu começo a mexer em todas as estruturas. Na verdade, atacar a masculinidade, atacar a feminilidade, no sentido pleno da palavra, atacar a família, atacar o senso de autoridade, é demolir uma casa não a partir do telhado, mas a partir das bases. Eu destruo as bases e aí é como uma implosão, tudo vem abaixo. Mas quando fala dessa covardia, e até eu não estou dizendo de não querer ter essa figura paterna, né? Às vezes muitos já são pais, mas isso tem afetado na paternidade porque a gente vê que hoje os nossos jovens, eles falam muito, ou muitas vezes não falam, mas transmitem nas suas atitudes essa dificuldade com a identidade paterna. Sim. Primeiro porque a psicologia nos diz isso, e vejam, quem nos diz isso é Freud, viu? Freud nos ensina, né? Freud, que não era cristão, né? E que se opunha muito ao cristianismo, inclusive, e à fé. Freud diz que a segurança nós recebemos da figura paterna. O afeto da figura materna e a segurança da figura paterna. Então, se eu já nasço numa família desestruturada, eu tendo a negar a figura paterna, e aí eu tendo também a criar uma geração de pessoas mais inseguras, mais acovardadas, e por conseguinte eu vou num efeito cascata, né?
Então, muito dessa não autonomia e desse medo de exercer a autoridade dos homens também vem dessa desconstrução. Vem de um certo autoritarismo, verdade, mas o autoritarismo tem raízes no machismo, e o machismo é um fenômeno muito diferente do que a gente entende por aí na raiz, porque a gente vê o fenômeno, mas não a essência do machismo muitas vezes, porque o machismo, o machismo, no fundo, é a negação, é a afirmação dos iguais. Né? O machismo é a afirmação dos iguais. Eu só posso ser feliz com alguém que é igual a mim. Daqui você faça algumas conclusões aí, tá bom? Do outro lado, né, se eu nego essa complementariedade, a sensibilidade própria das mulheres, a intensidade, a capacidade de educar, e do outro lado, né, o homem que é a autoridade, que é aquele que tem de fato a decisão de sair para sustentar a família, e eu quebro essa estrutura, eu começo a inverter os papéis. Invertendo os papéis, ou até diminuindo os papéis, eu vou gerar uma sociedade insegura, amedrontada. É por isso que a gente pode dizer hoje que assim, a gente vê dizendo um pouco mais da juventude, né, dos nossos jovens. E a gente até vê na questão da fase adulta também, as pessoas estão muito doloridas com as coisas. Né? Eu vou usar o termo que se usa, né, popularmente, as pessoas do mimimi. Né? As pessoas estão doloridas. Por que as pessoas estão tão doloridas com as coisas? Né? Parece que perdem a rédea assim, da vida mesmo. Né? E se comovem facilmente com as coisas. É fruto também do relativismo. Né? Porque aí se eu não tenho uma autoridade que me comunica a verdade, eu vou construir a minha verdade. E na hora que você ameaça a minha verdade, né, eu já não tenho mais força para lhe atacar. Então eu começo a dizer, não, olha, você precisa respeitar, porque essa é a minha verdade, essa é a sua, nós precisamos nos respeitar. Se eu acho, por exemplo, que isso daqui é branco, você não tem o direito de dizer que é preto, né? Se eu acho que isso daqui é rosa, você não tem direito de dizer que é azul, porque é a minha verdade. Então, você tem a sua, eu tenho a minha. E a gente vai se distanciando e nós não somos mais capazes de diálogos francos. Porque se eu for franco, no sentido de buscar a verdade, eu lhe ferirei. E aí a gente entra no mimimi, né, para usar a expressão que você usou, ou nessa ideia da aparência. Porque essa expressão do politicamente correto hoje, no fundo eu não preciso ser, eu preciso parecer. Então eu mantenho as aparências, tenho um discurso muito polido, né? E aí fica de novo a ideia da cortina de fumaça, e eu não entro no teu espaço, você não entra no meu, e a gente se respeita, né? Como se respeito fosse deixar o outro, por exemplo, ir para o buraco, e eu deixar o outro para o buraco fosse respeitá-lo. Né? E aí a gente cria essa sociedade mesmo, onde cada um tem a sua verdade. Então, no fundo, por detrás disso tudo está o relativismo. Padre, vamos lá. Pensando nessa guerra, nos dê uma palavra que motive a continuar guerreando. Né? Eu acho que agora a gente entra numa questão mais da espiritualidade mesmo, né? Nos dê uma palavra que nos motive a continuar e o porquê continuar. O profeta Joel, ele, na sua profecia, ele canta um sonho. Né? Ele canta um sonho que se cumpriu já, né, em Pentecostes, de que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, jovens, mulheres, escravos, livres, idosos, e que Deus se usaria deste povo, de tantas realidades diferentes, para serem seus profetas. Né? E depois aparece mais para frente, é o capítulo 3 do livro de Joel, mas para frente no capítulo 4, se fala de um grande combate. E Joel diz uma coisa, Deus, né, pela boca do profeta Joel, diz assim, mesmo aquele que está enfermo, diga eu sou um guerreiro. Então nós, meus irmãos, não podemos parar diante das nossas dores. Nós não podemos parar diante sobre a igreja. Nós não podemos parar diante dos pecados dos membros da igreja, do meu pecado, do teu pecado, do nosso pecado e de outros irmãos. Nós não podemos parar diante
do mal que grasna, né, a soleira da nossa porta, como diz o Salmo 90. Nós não podemos parar diante do dragão que está diante da mulher pronta para dar o parto. Nós não podemos nos acovardar, porque, né, o que nos espera é a ressurreição, o que nos espera é a vitória de Cristo. Cristo venceu, né? E esta certeza da vitória de Cristo é que moveu a igreja até aqui, e é essa certeza da vitória de Cristo que deve nos mover. A morte não tem a última palavra. O mal, né, aqui o mal com M maiúsculo, não tem a última palavra. O pecado não tem a última palavra. A última palavra é a palavra da vida. Mas, padre, o que a gente vê no mundo é exatamente o contrário. Pois é. Mas lembra-se do que Jesus disse? Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa, ainda que nós nos sintamos poucos, ainda que nós nos sintamos assim pequenos, né? A igreja sempre foi feita assim, né? De poucos, de pequenos, porém comprometidos, que não voltam atrás, né? Porque esses também contam com a graça de Deus, né? As grandes mudanças na vida da igreja nunca foram feitas por muitos, mas por homens corajosos. Os santos nunca foram maioria no seu tempo, né? Eram sempre uma minoria, mas uma minoria, um pequeno resto, para usar a teologia do Antigo Testamento, que ficou fiel, né? E a partir do qual Deus pôde ir, né, manifestando a força da sua aliança com a humanidade. Então nós precisamos entender que, ainda que poucos, nós devemos ser esse sinal e lutar com esperança. Com a esperança que nos leva também para a eternidade, né? Também para a eternidade. A maior crise do nosso tempo, vai dizer o Papa Bento XVI, no Expe Salvi, né, um dos seus documentos, é uma crise de esperança. Mas nós fomos salvos na esperança. Então a esperança me faz agir, né? A esperança cristã é uma virtude teologal, é uma virtude, né? E as virtudes nos fazem agir. Então a nossa esperança não é uma esperança no sentido de estarmos parados, mas uma esperança dos que arregaçam as mangas e continuam a lutar e continuam a brigar, porque sabem, né, da vitória de Cristo. Então, nós, para brincar um pouco, estamos em número maior do que os que começaram. Começaram 12, né? E aí parece que a gente já está no número maior, né? Então, nós temos que acreditar nesse número maior que já existe e principalmente na graça de Deus que nos sustenta até o fim. Deus tem brincado conosco, diante dessa situação? Ele fica nos olhando? Não. Deus não é um teísmo, né? Deus não é o Deus do teísmo filosófico, né? Que o teísmo diz que Deus criou o mundo, Deus até existe, mas ele criou o mundo e diz agora vocês se virem, né? Não. Deus é o Deus da história, né? Quando Jesus se fez homem, ele entrou na nossa história e ele vive essa história conosco, com os dramas que essa história tem. Só que essa história é o grão de mostarda, né? Que, semeado na terra, né, a partir da fé dos cristãos, a partir, né, da nossa vida, é semeada na terra para crescer algo muito maior do que é, né? Nós construímos o reino na história, mas sabemos que esse reino só vai ser planificado, né, no céu. E por isso nós estamos comprometidos com esse projeto, onde Deus será tudo e todos. Então nós queremos antecipar o céu. A carta de Pedro diz uma coisa muito bonita, né? A carta de Pedro diz assim, que a nossa santidade de vida apressa o Senhor, né, para que Ele volte logo. Então, conforme nós formos santos, ou seja, fiéis ao Evangelho, entrarmos nesse combate, mais rapidamente este reino acontece, né? E aí a morte, né, que está gritando, agonizando, porque Cristo a feriu, né, de maneira definitiva na cruz, ao pecado de maneira definitiva na cruz, e ao demônio de maneira definitiva na cruz. Então, nesses 2000 anos, eles estão agonizando, né? Esses nossos inimigos. Gritam alto, viu? Mas é porque o golpe foi grande também, viu, minha gente? Olha, né? E por isso, gritam porque estão em agonia de morte. Mas, enquanto isso, eles querem fazer o mal que podem, enquanto não se manifesta a vitória já conquistada por Cristo na cruz. Todo sofrimento é um plano salvífico? Muito bem. Se todo sofrimento serve para a salvação. Não. Porque muitos dos nossos sofrimentos são frutos do nosso pecado, né? A humanidade hoje padece por fruto do seu próprio pecado. Essa cultura de morte, ao invés de ir gerando um povo forte, tem gerado um povo fraco. A gente acabou de dizer disso, né? Então é importante a gente pensar
que o sofrimento pelo sofrimento não salva ninguém. O sofrimento não é valor em si. O sofrimento ele se torna valor quando ele é, primeiro, unido a Cristo e à lógica de Cristo, que é o amor. Por exemplo, quando nós lutamos como igreja para manifestar ao mundo a verdade do Evangelho, para que o Evangelho seja acolhido pelos homens e sofremos por causa disso, esse sofrimento é salvífico para nós e para eles. Para nós e para eles. Né? Para os que ainda não conhecem a Cristo. Quando, por exemplo, nós sofremos porque escolhemos o nosso pecado, é óbvio que não é salvífico. Mas mesmo aí eu posso aproveitar deste sofrimento para fazer uma experiência profunda de Deus. Por que existem divisões? Se a gente descobre essa verdade dentro da igreja, por que existem tantas divisões dentro da igreja? Pronto. O problema das divisões dentro da igreja é um problema recente, gente. Então eu preciso dizer para você que é uma coisa muito nova, né? Muito nova, muito nova. Começou com um camarada, ele viveu faz pouco tempo, chamado Judas Iscariotes. Na verdade, a divisão dentro da igreja não é fruto de uma escolha da igreja, mas do próprio pecado, né? Que os membros da igreja carregam. Os membros da igreja carregam. Né? Então, o nosso pecado faz nos dividir. E uma obra do demônio, né? O diabo, a palavra diabo significa aquele que divide. Então, esta obra do diabo é tentar dividir a igreja. Por isso é preciso que a gente possa promover a comunhão na igreja. E a comunhão na igreja se dá pela caridade e pela verdade. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que a comunhão da igreja ela se faz simplesmente pela caridade. Mas a caridade acompanha a verdade. Né? Então, e a verdade é Cristo, a verdade é a doutrina da igreja. Por isso, mais uma vez, formar as consciências, amar, perdoar, mas ao mesmo tempo colocar, né, o irmão na verdade. O Padre Amadeu Tintin diz que a primeira das caridades que nós podemos fazer uma pessoa é colocá-la na verdade. Então, a maneira de vencer, né, a divisão está exatamente aí. É por isso que a gente pode dizer que nos 3 anos de vida pública de Jesus, né, quando a pessoa pedia a cura e ele dizia os teus pecados estão perdoados, isso é colocar a pessoa na verdade? Sim, sim. Porque se o salário do pecado é a morte, o pecado não pode nos conduzir à vida. Então, para que eu esteja na vida que é Cristo, eu preciso romper com o pecado. Né? Romper com as estruturas de pecado. O problema é que nós, às vezes, lemos no nosso mundo e o mundo tenta de fazer com que a gente leia dessa maneira, né? Que o pecado, a noção de pecado é uma noção moral, né? No sentido de que posso ou não posso. Né? Mas a pergunta tem que fazer por que não posso? Né? Então, se eu rompo com o meu pecado, é porque eu rompo com uma estrutura de morte na minha vida, na vida do outro. E se eu, então, escolho pela vida em Cristo, eu não posso servir a 2 senhores, né? Mas eu preciso viver pela coerência, a luta própria da fé, que é superar o próprio pecado, para que eu seja feliz. É uma questão de felicidade. Né? Eu não posso ser feliz estando nas trevas. Eu não posso ser feliz estando na morte. Eu não posso ser feliz querendo encontrar razão da minha vida em mim mesmo, que vou morrer biologicamente falando. Mas eu serei feliz em Cristo. Né? Portanto, estar em Cristo é romper com o pecado. E aí, rompendo com o pecado, dói, né? Só que é uma cura. Né? É uma cura. Por isso, quando nos evangelhos, isso é muito, muito interessante o que você disse, Priscila, quando nos evangelhos Jesus cura uma pessoa, ele cura em vista do perdão dos pecados. E ele perdoa os pecados para que a pessoa seja curada. Ou seja, quando nós rompemos com o pecado, nós somos recriados, não a partir da nossa própria realidade, mas da graça de Deus. Então é um desafio, viu? Muito bem. Mais perguntas, Vini? Aqui não. E as minhas aqui estão acabando, se vocês quiserem ainda fazer uma pergunta, porque a gente já está quase no finalzinho. Quase no finalzinho. Padre, quem é o vencedor nessa guerra? Diz Santo Irineu, né, que a glória de Deus é o homem e o homem vivo, e a vida do homem é Cristo. Né? Santo Irineu de Leão, né, um padre da igreja, ele dizia exatamente isso. Né?
Deus é o vencedor, né? E é o vencedor definitivo. E nele nós também somos vencedores, né? São João diz que nós somos em Cristo mais do que vencedores. E por isso é importante a gente pensar que quem vence é o homem, no sentido de que tem a sua vida preservada. E quem vence é Deus, né? No sentido de que vê a sua criação sendo aquilo que ele a sonhou, né? Sendo aquilo que ele sonhou. Quando um pai ou uma mãe vê o seu filho tornando-se feliz e construindo a própria vida, né, é o pai que se torna mais feliz do que o filho, né? Assim também Deus, né, vence quando também percebe que a gente entra na vitória dele, né? E a vitória dele pressupõe esse combate. Então a gente vai combater sempre. Sempre. Mas que coisa melhor a gente combater num lugar que a gente já sabe que venceu. A coisa é permanecer. Eu gosto de dizer o seguinte: quando é que um cristão perde? Quando é que eu, Padre Weber, posso perder esta guerra? Quando você, Priscila, pode perder. E quando você que nos vê e escuta pode perder. Quando a gente desiste. Só uma possibilidade para o cristão perder: desistir. Desistir de Cristo, desistir da vida nova, desistir da santidade. No momento em que a gente desiste, a gente perde. Mas não perde porque o mal venceu, mas porque perde porque nós decidimos passar para o lado do derrotado. Então a gente muda de lado. O cristão só perde quando resolve mudar o lado pelo qual está trabalhando e combatendo. Por que lutar por este mundo se a nossa pátria não é aqui? Muito bem. Então, este mundo, ele é a semente do mundo novo. E a gente antecipa o mundo novo, lutando neste mundo. A nossa pátria não é aqui, mas nós começamos a construir aqui, né? E lutamos por este mundo, porque este mundo, nesse sentido do que estamos falando agora, são os nossos irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus, e que como nós também foram tocados pelo pecado, mas que talvez, como nós, ainda não foram alcançados pela misericórdia de Deus, talvez pela nossa omissão. Então, eu não posso permitir, como cristão, que alguém venha a esse mundo para não conhecer a Cristo. Por isso nós lutamos, para que Cristo seja conhecido, o seu Evangelho também. Porque aqui está, né, se a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é Cristo, nós existimos para a glória de Deus. E por isso é preciso anunciar Cristo a tudo e a todos, né? Para que conhecendo a Cristo, essa vitória vá se manifestando cada vez mais na vida das pessoas. Por isso que a gente não pode parar de lutar, né? Quando se levanta essas questões que a gente fala sobre a vida, né? Parece temas tão polêmicos, né? Parece não, são temas muito polêmicos, que muitas vezes a gente quer se eximir, se omitir. E quando eu falo, mas não me atingiu isso ainda, né? Não sou eu, né? Não é o meu pecado, né? Não sou eu que estou querendo cometer aborto. Mas se a gente pensa nesse reino, a gente não pensa nesse reino do céu só para nós. A gente pensa para os outros. E eu sempre falo, né? Isso eu tenho no meu coração, que não faz sentido chegar ao céu se não ver os outros lá também. Então, essa luta é para que todos possam chegar aos céus, né? Mesmo que esse não seja o nosso mundo, não a nossa pátria, não a nossa pátria celeste. Mas é preciso chamar os outros, levar os outros a anunciar a verdade que não é a nossa verdade, né? Que é Cristo Jesus, né? Que é uma pessoa, né? E muito mais do que o anúncio com discursos, né? Que hoje os discursos se perderam tanto, né? O anúncio é com a vida, é com a própria história, é ali na tua história, no teu cotidiano, né? Às vezes a gente espera muitos atos heróicos, né, padre? E às vezes a gente não faz o mínimo, né? Eu sempre coloco isso, que o inimigo do bom é o perfeito, né? Porque a gente quer pular uma etapa muito grande, né? Não faz no mínimo, né? O Senhor hoje nos chama a fazer o mínimo mesmo. É isso. Eu agradeço imensamente sua participação aqui, muitos elogios, depois o senhor lê todos os elogios, a gente agradece vocês que ficaram conosco, né, fizeram as perguntas, que têm participado desde o dia 1º, né? Amanhã é o nosso último dia e amanhã nós temos 2 horários.
Amanhã nós temos a missa meio-dia, que é a missa do Nascituro, com Dom Edmilson, que vai ser transmitido lá da Catedral, meio-dia. E à noite, diferente dos outros dias, que foram às 20 horas, amanhã será às 21 horas, com o casal Tiba Ideia, que vai falar sobre útero, santuário da vida. Muito mais do que dar uma palestra sobre o tema, é testemunhar, né? Que é isso que o Senhor nos chama, né? Na nossa história, no nosso cotidiano, testemunhar o que Ele tem feito por nós, que não somos merecedores, mas Ele tem feito muita coisa por nós. Então a gente só pode testemunhar esse amor para a humanidade, né? Essa vida que é dada por Ele, né? Então a gente coloca para fora aquilo que nós temos recebido de mais sagrado, que é esse dom da vida, né? Porque Ele tem nos amado na nossa debilidade e nos ergue para que a gente não perca essa dignidade humana. Então a gente não pode parar diante dessa guerra, né? Que a gente já sabe qual é o inimigo e a gente precisa entender, né? Que foi o que o padre falou. Primeiro a gente tem que entender que nós estamos em uma guerra. Descobrir que estamos numa guerra é poder entender quem é o inimigo, que não são as pessoas, né? A nossa luta não é contra a carne, né? Então que possamos agora tomar posse disso, que Deus tem nos chamado a entrar nessa guerra, porque Ele vence. A vitória vem por meio dEle. Então a gente não pode parar de lutar, né, Padre? Exatamente. Você nos dá a sua bênção? Então, sim, nossa bênção que nos erga, que nos disponha ao combate da fé, né? Esse combate que nos torna felizes, né? Pensemos sempre, irmãos, que é uma honra combater, né? Estar no combate do Senhor e poder servi-lo, né? Estar no seu santo serviço. Deus ajude quando chegar a nossa hora, né? O Senhor nos encontre cansados, talvez com vestes já moídas de trabalhar a vida inteira para Ele e talvez sem nem muitos frutos nas mãos, né? Mas o Senhor, Ele sabe bem fazer multiplicar os frutos do nosso trabalho, tão pequeno, tão fraco, né? Mas Ele é capaz de multiplicar os pães da nossa história, né? Fazer a nossa debilidade tornar-se na grande obra que nós vemos diante dos nossos olhos, que é a igreja e que, né, são os frutos da vida da igreja na humanidade. Então temos muito que fazer, mas na certeza de que o Senhor que leva a bom termo a obra começada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese, a Senhora do Rosário nesse dia, e também de todos os padroeiros de nossas paróquias, e de todos aqueles homens e mulheres que estão reinando na glória dos céus, os santos, e que defenderam a vida, venha sobre nós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, uma boa noite. Boa Até noite. amanhã, meio-dia e depois às 21 horas.